Mas o que eu pesquiso mesmo como hobby é o fenômeno dos OVNIs. E como que eu comecei, né? Como é que surgiu? Desde criança já tinha interesse nesse tipo de assunto? Então, quando eu era mais novo, antes dos 14 anos, eu nunca tinha ouvido falar em OVNI, em disco voador, nada disso, né? Então, não acompanhava esse tipo de assunto. Aí, em 1981, com 14 anos de idade, eu estava assistindo o Silvio Santos, lembro como se fosse hoje, estava eu, meu irmão mais novo, o Marcos, e aí, de repente, minha mãe falou, vou lá recolher umas roupas no varal. Morava naquela época no bairro do Santo Antônio, em Guarujá, no litoral paulista. E aí ela saiu, não demorou muito tempo, a gente ali assistindo, tal, escutamos ela dar um grito lá fora, né? A gente morava numa edícula, e aí a gente saiu rapidamente, correndo, para acudir a minha mãe, pensando que algum bicho, alguma coisa tivesse ameaçando ela ali. Só que quando a gente sai na porta e olha para cima, a gente vê aquele objeto alaranjado imenso, que não era um balão, não era um avião, não era um cometa, não era nenhum objeto voador convencional. E aí a gente ficou olhando para aquele negócio totalmente em silêncio, e aí começaram a sair objetos menores por baixo daquele objeto maior. Caramba. Desde o momento que eu observei, eu contei, que eu tenho essa mania de ficar contando, placa, ficar somando. Eu tô meio xarope, assim, né? Com esse negócio aí. No banco, quando eu trabalhei também, eu era meio complicado nessa parte, que eu sabia matrícula, conta, né? Então, você era contador, né? Essa parte, eu fui gerente, né? Do Banco do Brasil. Não é porque você contava as coisas. Contava as coisas. E aí o que aconteceu? E aí, isso que é um contador. Do momento que eu avistei aquele objeto, e os objetos começaram a sair, eu contei 16 objetos que saíram por baixo daquele maior. E esses pequenos, eles eram vermelhos, o grande era alaranjado, às vezes ficava mais pro amarelo, às vezes mais pro vermelho, e os pequenos eram esferas pulsantes vermelhas. Saía de duas em duas, e a cada duas saía para uma determinada região do céu. Algumas foram para o bairro do Vicente Carvalho, outras foram em direção a Santos, outras foram em direção ao mar, em direção à serra. Que ano que foi isso? 1981. Aí a gente está observando aquele negócio, o objeto maior foi subindo numa diagonal, e aí quando ele estava sobre Santos, a cidade de Santos, ele aumentou o brilho dele, ou o tamanho dele, não sei se ele desceu, talvez aumentou o tamanho, né? Eu não tenho essa percepção. Mas o brilho, aparentemente, aumentou 3 vezes. E aí depois ele diminuiu. Nesse exato momento que ele aumenta, meu irmão mais novo começa a chorar. Começou a chorar. Depois a gente perguntou, ele falou, eu pensei que era o fim do mundo, tal, né? E aí o objeto, ele volta ao tamanho normal, faz um movimento de anzol, assim, ele dá uma descida e depois sobe e desaparece. Nisso a gente já estava... Lembra que eu falei que morava... Tinha 14 anos de idade. E você não ficou apavorado igual seu irmão? Não, a gente ficou curioso, né, com aquele fenômeno. E depois que ele sumiu, só para complementar aqui, a gente já estava na frente de casa, a gente morava numa edícula, e aí na rua tinha as pessoas apontando. Então tinha vários vizinhos também que observaram aquele fenômeno, a cidade toda ali viu o fenômeno. Quem estava na rua, à noite ali, naquele horário, viu esse fenômeno. E aí no dia seguinte... Eu já trabalhava no Banco do Brasil como menor aprendiz. Aquelas fardinhas azul, aquela coisa ridícula, né? Posso te ajudar? Naquela época, inclusive, os botões eram encapados, assim. Não era só o botão solto, era encapado. Era um negócio com aquela coisinha assim, do lado, né? Tipo guardinha. Tipo ombreirinha. Era complicado aquele negócio. E sempre quando chegava o uniforme... Como a gente crescia rápido, então já ficava na canela. Ficava na canela pra gente pegar siri. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei no dia, no outro dia assim, eu falei com um guarda de lá, que era o Ledinildo Azevedo Ledo de Mello, mais conhecido como Ledo, e falei pra ele, cara, ontem vi um negócio estranho no céu, não era avião e tal.
não sei o que era aquilo. Aí ele falou, o que você viu foi um OVNI, um objeto voador não identificado. Aí ele me apresentou um grupo, chamado CEPEX, que era dos irmãos Mondini, 2 irmãos gêmeos, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. E aí, a partir daí, eu escrevi uma carta contando o meu avistamento. E aí eu entendi que aquilo ali se tratava de um fenômeno.